Glória a Deus. Podem sentar, irmão. Sente. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Aleluia! Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Faz o pai Manuel. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer porque aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos trazer essa mensagem de forma contextual para nós ver. Eu quero me ater aqui nesse texto, por isso eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta depois, tá bom? Para nós fazer, aleluia Jesus, um aprendizado aqui hoje, nessa passagem bíblica. A epígrafe do texto, o título, está escrito a santidade cristã. A santidade cristã, glória a Deus. Versículo 17 está escrito: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar àquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, glória a Deus, para que dê graça aos que o ouvem.
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Gostaria que nenhum dos irmãos tirasse a atenção um do outro. Estou vendo o irmão conversando com o outro lá atrás. Eu peço que não tire a atenção um do outro nessa noite. É culto de ensinamento para nós aprender, irmão, para nós não perder tempo. Amém? Para nós não perder essas 2 horinhas, 1 hora e meia, que nós vamos estar aqui aprendendo esta palavra, para nós sair daqui de fato aprendido nesta noite, amém? Jovens com a Bíblia na mão, aleluia Jesus, para nós aprendermos nesta noite. Irmãos, é do nosso conhecimento que Cristo nos chamou para a sua perfeita obra. É da verdade de nós todos que o Senhor nos chamou para a santificação e a santidade também. Embora sejam 2 coisas diferentes, mas santidade ela anda conjunta com a santificação. O próprio livro, o próprio escritor aos Hebreus, não sei se foi Paulo, muito bem provável tenha sido Paulo que disse isso. Paulo disse, o escritor aos Hebreus disse que sem a santificação é impossível agradar a Deus e é impossível nós ver o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor se nós não nos santificarmos. O que é santificarmos, irmão? O que é, aleluia, ser santo? O que é, aleluia, Jesus, andar numa vida de santificação? O que é andar numa vida de santidade? Será que nós andar numa vida de santificação, será que nós andarmos numa vida de santidade é nós não pecar? Não, porque Jesus, a palavra de Deus diz que, aleluia, aquele que diz que não tem pecado, ele está se fazendo mentiroso. E nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas fraquezas, mas isso são fraquezas do homem. Por nós sermos, aleluia, seres humanos, em algum momento da nossa vida, aleluia, nós vamos fraquejar. Em algum momento da nossa vida, nós vamos desagradar o Senhor. Santificação. Ter uma vida de santificação é ter uma vida, aleluia, voltada para o Senhor. Aleluia, Jesus. O que é isso, pastor? É eu nas 24 horas do dia que o Senhor me dá, eu tirar um momento para me ler a palavra, é eu tirar um momento para me ler a Bíblia, é eu tirar um momento de oração diante de Deus, é eu tirar um período de oração, é eu tirar um momento para jejuar, é eu tirar um momento, aleluia, para fazer a vontade de Deus. É bem verdade que a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não está na glória, ele não está, aleluia, nos céus dos céus. Só quem está lá é o Pai, o nosso Deus, todo onipotente, todo poderoso, é, aleluia, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo Consolador, ele foi enviado após a ascensão de Jesus aos céus. Jesus foi e enviou o seu Filho, o seu Santo Espírito, para que esteja conosco.
Aleluia, para que em todos os momentos da nossa vida Ele estivera conosco. E é verdade, irmão, que Ele sempre quis estar conosco. O Espírito Santo, Ele sempre quis ter uma comunhão conosco. Mas muitas das vezes, nós, por desagradar a Ele, com certas ações, certos os mau hábitos nós temos desagradado o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem é ele? Os irmãos estão aqui, irmão? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu quero que os irmãos repitam comigo, amém? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deixa eu ensinar algo aqui para ti. Quando nós falamos, quando nós, aleluia, colocamos para fora, aleluia, a gente grava aqui. Eu tenho um costume, não é um mau costume, é um bom costume, de ler a Bíblia só falando, porque eu gravo mais. E isso, irmão, é comprovado na ciência, que quando você fala, que o teu ouvido ouve o que você está falando, o teu cérebro capta. Então eu gostaria que você falasse quem é o Espírito Santo. Eu já falei 3 vezes. Quem é ele? Glória a Deus. E o que é a Trindade? Glória a Deus. Você está vendo como é que o texto ele é bem amplo? Aleluia, Jesus. Nós estamos falando de uma santificação. No texto falou do Espírito Santo. E aí nós precisamos saber quem é esse Espírito Santo. Porque, irmão, é verdade que muitos que se assentam, aleluia, num tempo como esse, aleluia, Jesus, eles não conhecem quem é o Espírito Santo. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é Deus, né? Não sabem quem é Jesus. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. E como pessoa que ele é dotado de sentimentos. Assim que nem eu e você. Ele sente. Ele é, aleluia, ele é alguém, uma pessoa sensível. E a Bíblia diz que ele intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele está aqui conosco nesta noite. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele está na minha vida. O Espírito Santo está na tua vida, está na tua casa. Por isso que eu vou falar aqui, irmãos, e eu gostaria que os irmãos não se ofendessem. Tem casa que você chega, que você sente que não é o Espírito Santo que está ali. Infelizmente, tem casa que você chega, irmão, você sente um negócio gostoso já desde o portão. Sabe, irmão, um clima tão gostoso. E você sente vontade de estar ali. Aleluia, Jesus, porque o Espírito Santo de Deus está ali. Só que tem casa, e eu quero falar da casa literal, tá? De 2 águas ou de uma água, que o Espírito Santo de Deus não está, porque quem está ali naquela casa são muitas das vezes pessoas que não têm procurado estar perto dele. E o Espírito Santo, irmão, ele é tão sensível. Se nós, que somos nós, já somos sensíveis, tu vai entrar numa casa que tu não é convidado? Tu vai entrar numa casa que tu não é bem-vindo? Irmão, eu às vezes estou conversando com pessoas e a pessoa pega o celular e começa. Aí eu olho assim, eu já fiquei no vácuo. A pessoa ali mexe no celular e eu estava conversando com ele, eu estava falando com ele e de repente ele me deixou aqui rodado.
Aí eu já fico por ali, eu já fico todo acanhado, porque eu gosto de conversar, né? Se expressar com a pessoa. E quando a gente está conversando com uma pessoa, ela tem que olhar no teu rosto, nos teus olhos. Tem muitos de nós que faz isso. E às vezes fica chato. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem momento que ele está na nossa casa. Mas quando ele vê que nós deixamos ele, segura aí, que nós deixamos ele pelo celular, deixamos ele por causa de uma visita. Quando eu vou orar no quarto, eu digo assim para minha filha e para minha mulher: pode chegar o rei aqui. Eu não estou. Eu estou ocupado. Porque eu estou falando com Jesus. Eu estou falando com o Espírito Santo agora. Eu não estou falando com qualquer pessoa. Ah, mas é um presbítero. Que espere. Marca outra hora, manda um zap, pergunta se pode ser recebido naquele momento. Porque às vezes eu posso estar em oração. Eu vou chegar na sua casa, eu tenho que mandar um zap. Hoje tem essa facilidade. Poxa, será que... Aí eu já vi. O irmão está aqui orando. Joelho aqui, por favor. Alguém que rapidinho. O irmão está aqui orando. Aí o filho, a mulher, ou alguém mais forte chega: ei, dá a chave aí. Aí, você está entendendo? A pessoa está conectada com Deus, irmão. Está conectada, está conectada com o Espírito Santo de Deus. Ela está em oração. Então assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai no teu quarto, tu está no celular. Aí ele vai para a sala, está na televisão. Aí ele vai aqui, parece que eu sobrei. Aí o Espírito Santo de Deus sai. Por isso é que tem muitas casas destruídas, muitas famílias sendo destruídas, porque já não cabe mais o Espírito Santo ali. A presença dele já não cabe mais ali. Ele quer que nós tenhamos tempo para ele e com ele. Um dia desse o Senhor falou comigo e ele falou assim: meu servo, tu está de parabéns. Tu tem tempo para aquela família, tu tem tempo para a minha obra, tu está bom demais. Tu só não tem tempo para mim. Tu tem tempo para a minha igreja, mas tu não tem tempo para mim. Aí eu não entendi. Por quê, irmão? Tendo tempo para o dono da honra. Isso é verdade. Precisamos. Você viu que Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, eu estava falando para minha esposa hoje. Jesus, ele não perdia tempo, irmão. Jesus, ele estava no monte. Aí Jesus corria, ia para a oração. Jesus estava todo tempo jejuando. Jesus estava todo tempo no templo. Jesus estava todo tempo fazendo a obra. Por quê? Para não dar ocasião para a sua carne. Porque Jesus era carnioso, que nem eu e tu. Mas ele fugia das concupiscências. Ele fugia dos deleites desta terra, dos prazeres que essa terra oferece. Jesus, em todo momento da Bíblia, você vai ver ele empregado em alguma coisa espiritual. E quantas das vezes, crente, irmã, irmão, obreiros, nós estamos devendo nesse quesito. Aleluia! Não estamos tendo envolvimento com ele. Não estamos tendo aliança com ele, comunhão com ele. Aleluia, Jesus. Tem muitas casas que o Espírito Santo de Deus está do lado de fora, querendo entrar. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Quem está batendo está do lado de fora. Ele diz: aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ceia fala de comunhão, ceia fala de aproximação, ceia fala de aliança, irmão, de comunhão. Está faltando comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Quando nós dobramos o nosso joelho e nós clamamos, aleluia, nós estamos clamando por quem?
Aleluia, Jesus. Muitos nessa época aqui não conheciam o Espírito Santo. Muitos não conheciam nem Jesus, o próprio Paulo. Um cara que foi, um cara que era estudado, irmão. Conhecedor da lei de cabo a rabo. Você está entendendo? Um homem que era conceituado naquela época, foi estudado, aprendeu aos pés de Gamaliel. Aleluia, Jesus. Um homem que era respeitado. Aleluia, um homem que seguia todo o Antigo Testamento, mas não conhecia Jesus. Não conhecia. E muitos nos dias atuais não conhecem Jesus. Não conhecem o Espírito Santo. A gente está aqui, a gente se emociona, a gente chora, mas o que o Espírito Santo quer? Ele não quer que tu e eu se emocione. Não. Ele quer que a gente saia daqui de mãos dadas com Ele, numa vida de santificação. Opa, alto lá, eu sou crente. Opa, está repreendido em nome de Jesus, eu sou crente. Eu sou santo, eu sou separado. A palavra santo quer dizer separado, aquele que é separado. A palavra santo não quer dizer aquele que não peca, não quer dizer aquele que não vai fraquejar em algum momento. Não, irmão. A palavra santo quer dizer aquele que foi separado. E eu e você, nós fomos separados. Por isso, quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora. Por isso que nós somos diferentes do mundo. Nós não podemos ser parecidos com o mundo. A palavra diz, eu não marquei nada aqui, tá, irmão? Estou só falando. E aí depois, se vocês quiserem fazer pesquisa, para nós se ater aqui. Que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Está lá em João, né? Ele diz, aquele que é amigo do mundo. Irmãos, olha aqui para mim. Nós precisamos fazer nossas escolhas. Não tem como nós agradar a Deus e fazer as nossas vontades. Não. Se eu fizer a vontade do meu eu, da minha carne, aleluia, os meus prazeres, eu vou estar desagradando a vontade de Deus. Eu preciso renunciar o meu eu, a vontade da minha carne, aleluia, ela não pode prevalecer. Não, irmãos. Aleluia, você já ouviu falar sobre tricotomia? É corpo, alma e espírito. Por que não tem um quadro aqui? Mas logo nós vamos ter aqui aqueles data show, um negócio bonito aqui. Olha só, corpo, bem aqui embaixo. Alma no meio e em cima o espírito. Nós temos corpo, alma e espírito. Quando Deus faz o boneco lá no Jardim do Éden, era apenas um boneco sem vida. Aí a Bíblia diz que Deus soprou as narinas do homem, daquele boneco. O seu, ele foi o quê? O espírito de vida. Eu vou traduzir aqui para você. Ele soprou dentro de nós o seu espírito. Aleluia! Dentro de nós tem um DNA. E esse DNA não é daqui, irmãos. Aleluia! A Bíblia diz que depois que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, aleluia, né? O vento que sai da boca de Deus está dentro de nós. Aleluia, Jesus. E quando ele sopra, a Bíblia diz que o homem torna-se alma vivente. Então ele tem corpo, tem alma e tem um espírito que Deus soprou dentro do homem. Aleluia, Jesus. Corpo, alma e espírito. Então, a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu. O espírito ele tem uma direção, ele tem um horizonte. É do lado de Deus.
O corpo vai voltar para a terra. Estou falando sobre santidade, tá, irmão? O corpo ele volta para a terra. Só para aqueles irmãos que dizem que não tem nada a ver. Tá, irmão? O corpo ele volta para a terra que o deu. É pó. É fragmento. Aí sobrou quem, irmão? O espírito foi para Deus, o corpo voltou para a terra, sobrou quem? A alma. E essa alma, eu quero que você repita comigo, dentro de mim, mais forte, dentro de mim, existe uma alma. Uma alma dentro de nós. E eu vou fazer uma pergunta aqui e você responde para você. O espírito foi para Deus, o pó aqui voltou para o pó de novo, o corpo, né? A matéria voltou para a terra, e a alma vai para onde? Para onde vai essa alma? A alma ela tem dois destinos. Repita comigo, a alma tem dois destinos. Que destinos são esses? Um destino é para o céu. É para onde Deus formou para mim e para você. É para lá que o Senhor quer que nós vamos. É para lá que o Senhor quer que eu e você vá. Mas existe o segundo destino que é destinado para aqueles que não deram crédito à palavra. É para aqueles que quiseram viver uma vida sem ser de santidade. É aqueles que quiseram viver uma vida de qualquer maneira, sem orar, sem ler a Bíblia, aleluia, sem fazer o que a palavra diz que tem que fazer, aleluia, foi procurando na Bíblia só as partes que ele queria, e outras partes ele foi deixando de lado. É o inferno. Esse lugar não foi preparado para mim e para você. Esse lugar, ele foi preparado para Satanás e os seus adeptos. Satanás e os seus anjos. Mas, infelizmente, eu não posso fugir da verdade. Eu não posso omitir a verdade, irmãos. Aleluia. Muitos vão para aquele lugar de dor. Por quê, irmãos? Porque não quiseram viver uma vida de santificação. Porque não quiseram viver uma vida de santidade. Pastor, andar santidade, pastor, é andar com a saia arrastando no chão? Não, irmão, isso é relaxo. Aleluia, Jesus, isso não é santidade não, crente. Pastor, andar em santidade é andar, né, todo jogado, rasgado. Não, meu filho, você não entendeu o que é santidade. Santidade não é fora, não. Fora é fácil. Santidade é dentro. Santificação vem de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Não adianta nós se ajeitar por fora e por dentro está podre. Alguém abre aqui Mateus 23 para mim, por favor. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão entendendo? De verdade. Se eu perguntar o que é santificação, você já sabe falar? Glória a Deus, hoje é um culto de ensinamento da palavra, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 25. Alguém lê para mim aí. Versículo 25, bem alto. Quem vai ler aqui? Lê. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ok. Ai de vós. A palavra já começa com ai, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas.
Porque limpais o exterior do corpo, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Aí alguém pode dizer, não, pastor, mas ali Jesus estava falando com os escribas e fariseus. A igreja está cheia. Os fariseus, a cultura, aleluia, Jesus, do farisaísmo, é o que? É a hipocrisia. Aleluia, Jesus. Se encontra um fariseu ou um crente com o espírito do farisaísmo, irmão, dentro da igreja, através da hipocrisia. É fácil falar para você fazer, mas será que eu estou fazendo? É fácil mandar as pessoas fazer, mas será que nós estamos fazendo? É fácil dizer para os nossos filhos, oh, vai! E a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Ensinar, irmão, é pegar na mão, é caminhar junto. Aleluia, Jesus. Não adianta nós querer, muitas das vezes, irmão, que tem de crente religioso ainda no século XXI, não é brincadeira. Ele quer, aleluia, alcançar o coração de Deus, ajeitando por fora, quando o dentro está podre. Aleluia, Jesus. Versículo, aleluia. Perdão, volta aqui. Versículo 17 de Efésios. Quero começar aqui agora. Foi só uma introdução. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Olha a palavra aqui, ó. Para que não andeis mais, como andam também os mesmos. Jesus era assim. A mente de Cristo não tinha espaço para outras coisas. Aleluia, Jesus. Só que Paulo diz aqui que um outro grupo de gentios